sou Diogo Fortuna e sejam todos bem-vindos ao Virando o Jogo. Hoje iremos falar um pouquinho sobre títulos bancários. Títulos bancários são ativos de renda fixas emitida pelo banco com o objetivo de levantar capital para financiar suas atividades. Ou seja, o banco ele comercializa esses títulos junto ao investidor para que ele possa ter capital suficiente para gerar aqueles, vamos dizer, empréstimos consignados, cheques especiais. Portanto, a melhor forma da gente entender o que seriam esses títulos, a gente pode colocar isso como um empréstimo. Só que nesse caso, somos nós que estamos emprestando dinheiro para o banco. Então, nós somos os credores. E o banco, ele está devendo para a gente, no caso, né? Então, como todo empréstimo, no final do período que a gente coloca, quando a gente contrata um título, ele pergunta qual período você quer ficar com esse título. Então, no final desse período, o banco, ele nos paga. Eles nos pagam os juros, que é acertado lá no dia que a gente faz o contrato do título. A rentabilidade dos títulos pode ser dada de duas maneiras, a pré-fixada e a pós-fixada. Na pré-fixada, a remuneração é determinada pelo emissor e ela permanece a mesma até o vencimento do título. Assim, você já sabe no momento exato da aplicação qual será o seu retorno do investimento. Já na taxa pós-fixada, o rendimento ele depende do desempenho da taxa a qual está atrelada. Geralmente é a taxa DI. A taxa DI, ela praticamente é a referência para títulos de renda fixa. Taxa DI ou CDI, ela está sempre perto da taxa Selic. Então, para um título de bancário que é atrelado à taxa DI ou taxa Selic, ela é sempre expressa em porcentagem. No exemplo, 110%. Como que ela é feita? Como que você vai ver lá no dia que você for fazer a sua aplicação? CDB do Fortuna Bank mais 110% do CDI. E é assim que ela é expressada, entendeu? Além dessas duas formas, também a gente consegue encontrar títulos híbridos, ou seja, eles mesclam pré-fixado com pós-fixado. No caso de títulos híbridos, eles são atrelados à inflação, onde a parte pré-fixada é determinada pelo banco e a parte pós-fixada depende da inflação. Esse tipo de título é o único que oferece rendimento líquido, ou seja, a inflação ela já vai estar embutida na nossa rentabilidade. Então agora a gente vai chegar na parte do vídeo onde eu vou dizer para vocês quais são os principais títulos bancários que existem. Só que eu não vou me aprofundar em cada título, porque eu quero dividir esse tipo de conteúdo em blocos. Então eu vou falar depois um pouquinho melhor quais são essas características, um pouquinho melhor de cada título. Mas vamos lá. Então são 4 títulos, que são os mais conhecidos. O primeiro é o Certificado de Depósito Bancário, o famoso CDB. As letras de créditos de agronegócios, as famosas LCAs. Letras de créditos imobiliários, LCI. E por último, a letra imobiliária garantida, que é LIG. Bom, vamos lá. Agora a gente chegou na parte do vídeo que é a mais interessante, que é o que resume tudo isso que eu expliquei, tudo isso que eu passei para vocês, que é a parte do investimento. Você deve estar se perguntando, como que você consegue investir num título desse? Vou te dar um exemplo aqui. Todos os bancos, tanto o banco físico quanto o banco digital, eles emitem CDBs. O que você tem que ficar ligado é na rentabilidade, que é o mais interessante para a gente, e a credibilidade do banco que está emitindo isso. Então toma muito cuidado, porque tem muito banco, tanto digital quanto físico, que promete 120%, 130% do CDI, só que na prática você paga muito de imposto de renda, se o título for com IR, ou então se for esses híbridos, a taxa por banco é maior, então você acaba no fundo assim, né? Você acaba perdendo dinheiro do que investindo por causa da inflação. Então, preste muita atenção. Um exemplo, se você tiver uma conta no banco X, vamos botar um banco Itaú, na conta física no banco Itaú,
e aí você quer comprar um CDB. Só que aí você vai comparar o CDB do Banco Itaú com o do Banco Bradesco. E aí você vê que a do Banco Bradesco é muito mais atrativa que a do Banco Itaú. Só que se você tiver só conta no banco, você não consegue comprar um CDB do Banco Bradesco assim. Ou vice-versa, porque você só tem a conta no banco X. Agora, se você tiver uma conta numa corretora de investimentos, né, dentro da plataforma da corretora, ali ela lista todos os títulos de todos os bancos possíveis que existe e que tem garantia pelo FGC. Alguns têm, outros não. Uma outra dica: procura sempre estar garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por CPF, acho que é até 250 mil, se eu não me engano, por CPF que ele garante o título. Caso o título quebrar, o banco quebrar, você investindo você aplicando, né, o seu dinheiro nesse título, o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil reais, ele te reembolsa. Demora um pouquinho, mas reembolsa. Então, voltando à explicação sobre a corretora e o banco. Na corretora, mesmo que a corretora pegue lá, sei lá, 1% ou 2%, cobre 2% para você aplicar no título, ali você consegue diversificar melhor a sua carteira. Com o título do banco X, banco Y, banco Z, banco F, tranquilo. Então, um conselho que eu dou, é o mesmo conselho que eu sigo. Eu tenho CDBs de alguns bancos, só que todos eles são aplicados, todos eles são investidos, né, vamos dizer assim, através da minha corretora de investimento, que é a corretora